A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero convidar vocês para ler comigo hoje em Êxodo 18, do versículo 13 ao versículo 24, que está escrito assim: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até ao cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que você está fazendo? O sogro de Moisés fez essa pergunta: O que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé desde a manhã até ao cair da tarde. Então Jetro era o sogro de Moisés. Ele era um sacerdote de Midian. Ele servia um deus pagão, que não era o Deus de Israel. Mas, quando esse homem viu Moisés agindo sozinho, sendo que ele tinha muitos homens com ele capacitado, que podia ajudar, então o sogro de Moisés, Jetro, viu Moisés fazendo isso e deu-lhe um conselho. E ele disse a Moisés: Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Então o povo procurava Moisés, para Moisés consultar a Deus a respeito das suas causas. E Jetro disse para Moisés: Toda vez que alguém tem uma questão, aqui é Moisés falando, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e lei de Deus. Então, Moisés diz que todas as vezes que o povo tinha uma questão, era trazida a ele. Então, Moisés pegava, resolvia questões, ensinando os decretos e as leis de Deus. Você e o seu povo ficarão. Agora, Jetro falando para Moisés, versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não podem executá-la sozinho. Está vendo aqui? Muitos reclamam que as suas tarefas estão sendo pesadas, mas eles querem executar sozinho. Jetro viu isso e aconselhou a Moisés
Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho. Agora, ouça-me. É uma afirmação que Jetro está fazendo para Moisés. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Outra afirmação. Seja você o responsável do povo diante de Deus e leva a Deus as suas questões. Orienta-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, digno de confiança, inimigo de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Agora, eu quero ler o 21 nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, que diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrece a avareza. Aborrece a avareza é aborrecer ganho desonestos, é aborrecer o dinheiro. E põe-nos sobre eles por maioral de 1.000, maioral de 100, maioral de 50 e maioral de 10. Então o conselho de Jetro para Moisés foi esse: escolher homens desse tipo, que não era avarento a dinheiro, homem que odiava ganho desonesto, para pôr diante do trabalho. Então é esse o conselho que o povo de Deus deve acatar nesses dias de hoje, para pôr diante do trabalho. São homens capazes, temente a Deus e digno de confiança, inimigo de ganho desonesto. Então, esse foi o conselho. E ele disse para Moisés, porque aqueles que tinham a capacidade de dirigir 100, dirigia 100 pessoas. Aqueles que tinham a capacidade de 50, seria 50. Aqueles que tinham a capacidade de 100, seria 100. Os que tinham a capacidade de 10, seria 10. Então, era de acordo com a capacidade de cada um. Ele aconselhou Moisés. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, trarão a você apenas as questões difíceis. Então Jetro aconselhou Moisés. Aquelas questões pequenas, aqueles homens resolveriam, mas aquelas questões que eles não podiam resolver, era trazida a Moisés. As mais simples decidirão sozinho. Então, aquelas questões mais simples, eles decidiriam sozinho. Mas aquelas que não eram simples, eles traziam para Moisés. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você.
foi o conselho de Jetro. Hoje, muitos reclamam que o fardo está muito pesado, mas não quer dividir com ninguém. Por causa de quê? Por causa do dinheiro. Porque eles criaram outro evangelho por aí, porque diz que o dinheiro que entra, o dízimo, é deles. Então eles não querem abrir mão. Eles não querem abrir mão e eles querem prender as pessoas com esses ensinamentos errados. Agora, eu quero mostrar para vocês em 1 Timóteo 6, versículos 5 e 6. Eu vou ler na Bíblia hebraica. Que diz assim: e disputas constantes entre pessoas de mente corrompida e que não funciona mais de forma apropriada e que foram privadas da verdade, de modo que imagina-se a religião uma via para a riqueza. Então vocês estão vendo aqui o conselho de Paulo, que essas pessoas, elas disputa constante, têm a mente corrompida que não funciona mais, de modo que elas imaginam ser a religião uma via para a riqueza. Esse aqui é o versículo 5. 1 Timóteo 6, versículo 5. Não é o que está acontecendo hoje? Os falsos estão usando a Bíblia, usando o texto isolado, inventando histórias inventadas por causa de quê? Porque eles imaginam que a religião é uma via para a riqueza, para ganho fácil. Então é isso. Agora, eu vou ler o 6, 1 Timóteo 6, versículo 6. No entanto, a verdadeira religião não resulta em grandes riquezas. Então você, meu irmão, minha irmã, estão vendo aí que a verdadeira religião não resulta em grandes riquezas? Então, a religião que resulta em grandes riquezas é a religião falsa, porque a verdadeira não. A verdadeira, você está feliz, contente com aquilo que você tem, com aquilo que você ganha, de acordo com o seu salário. Você está vendo a diferença da falsa religião? Agora, eu vou continuar. No entanto, a verdadeira religião não resulta em grandes riquezas, mas apenas para os que estão contentes com o que têm. Está vendo aí? É para os que estão contentes com o que têm. Agora, é interessante que nós vamos ver mais versículo aqui que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo a respeito dessas religiões. Porque os dias de hoje são dias perigosos, os dias de hoje são maus. Então, 1 Timóteo 3, do versículo 3, 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma mulher, moderado, sensato, responsável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, os bispos aqui quer dizer pastores, os líderes, quem deseja ter um cargo na igreja, certo? Agora, dando continuidade, sim, amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Agora eu te pergunto, será que os de hoje são apegados ao dinheiro ou não? Porque quem está diante do trabalho não pode ser apegado a dinheiro, não pode ser apegado a ganho desonesto. Por isso, eu quero mostrar para você aqui em 1 Pedro 2. Não, é 2 Pedro. 2 Pedro 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então Pedro está nos alertando que no passado houve esses falsos profetas que enganou o povo e que hoje, em nossos dias, haverá também esses falsos profetas, mestre, que enganaria vocês também. Agora, vamos dar continuidade para você entender como que esses falsos vai te enganar. Preste atenção. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, por causa desses falsos, as pessoas não querem mais saber do caminho verdadeiro, do evangelho do Senhor Jesus, por causa desses falsos. Agora, no versículo 3, Pedro fala: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Agora você estão vendo aí que eles estão explorando vocês com história que eles inventaram. Eles inventam um meio de tomar todo o seu dinheiro para eles ficar ricos. Então eles inventam história que não tem base nas escrituras, meu irmão. É necessário nós examinarmos as escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram assim mesmo. Preste atenção que em sua cobiça esses falsos são cobiçosos, são gananciosos. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Agora, vamos ler mais um texto aqui em 1 Timóteo 4, para você ver. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, a questões ensinadas por demônio, porque
abandonarão a fé, apostatarão da fé. O que é apostasia? É uma rebelião contra a palavra de Deus. É uma rebelião contra a verdade de Deus. Então, a rebelião é a grande apostasia. E muitos perderão a fé por causa desses falsos. Agora, no versículo 2, Paulo continua: tais ensinamento vem de homens mentirosos, vem de homens hipócrita e mentiroso. Tá vendo você aí? Que esses homens estão mentindo para você. Por isso que é bom você examinar as escrituras. Faça como aquele povo de Bereia, que colocou, foi Paulo à prova. Põe esses falsos para vocês verem se essas coisas são assim mesmo. Paulo continua: tais ensinamento vem de homens hipócritas e mentiroso, que tem a consciência cauterizada. Tá vendo você aí? Por que esses falsos enganam as pessoas? Agora, preste atenção em Atos 17, versículo 10 ao versículo 12, o que foi que Paulo ensinou? Em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos era mais nobre do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande entusiasmo, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo, E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Agora vocês veem que o povo de Bereia examinava as escrituras todos os dias para ver se era assim mesmo. É o que nós devemos fazer. Se você examinar as escrituras para ver se é assim mesmo, você não cairá nesse engodo, porque aquilo que não está escrito você deve jogar no lixo, meu irmão e minha irmã. Você tem que seguir os ensinamentos daqueles profetas do passado. É os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É os ensinamentos dos seus apóstolos. Por isso que aquele povo de Bereia colocaram Paulo à prova, examinava todo o Antigo Testamento para ver se era assim mesmo aquilo que Paulo estava falando, se batia com aquilo que eles aprenderam. É assim que a gente tem que fazer para não ser enganado nesses últimos dias. Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro falou que esses homens tinham o coração exercitado à avareza. Segundo Pedro 2, versículo 14, está escrito assim: tendo os olhos cheios de adultério, nunca para de pecar, iludem os instáveis e tem o coração exercitado na ganância, na avareza, raça maldita. Pedro chama de maldito, porque o coração desse povo está exercitado na avareza, fazendo de vocês negócio com palavras fingidas, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe
a todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo.